Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra responder uma questão que eu recebi no meu Face. A pessoa perguntava o seguinte: Gisela, eu tô gostando de um cara, tô gostando muito, a gente tá saindo e tudo, mas ele tem uma profissão que não é muito bem remunerada, enfim, eu tô com medo de viver esse amor por conta da posição social dele. E tenho um pouco de vergonha também de sair com ele, com as minhas amigas e expor essa relação porque ele não tá na mesma classe social que eu e tal. O que fazer? Bom, gente, o que eu tenho a dizer é o seguinte: a gente vive numa sociedade, né, que quer o tempo inteiro homogeneizar as pessoas. Desde criança a gente aprende que se a gente faz algo que quebra um paradigma, aquilo é punido, aquilo é ridicularizado, você é visto como bobo, como idiota, você é ridicularizado pelas pessoas. A sociedade, ela quer criar, ela tem essa estrutura, né, ela é baseada nesses valores de criar pessoas iguais, porque pessoas que são parecidas, que se comportam parecido, que pensam parecido, que vivem sempre dentro de um mesmo padrão, não são pessoas criativas. E essas pessoas são mais fáceis de serem dominadas. Se vocês observarem, por exemplo, há 30 anos atrás, né, quando eu nasci, eu lembro que eu era pequenininha, sei lá, 25 anos atrás, era muito comum a gente ver carros de cores diferentes. Né? A gente via carros coloridos. Hoje é muito raro, hoje você vê todos os carros são sempre da mesma cor. Né? E parece que existe toda uma postura de padronizar pessoas. Todo mundo pensa mais ou menos parecido, age mais ou menos parecido. A gente já cresce dentro de uma cultura com um monte de condicionamentos. Então sempre que você quebra aquele padrão, que você quebra um paradigma, existe uma tendência muito grande de você ser ridicularizado, ser rechaçado, né? As pessoas vão te zoar, vão te chamar de idiota, enfim. Você vai ficar em evidência de alguma forma. Algumas pessoas vão valorizar a sua coragem, falar: olha que pessoa bacana, que pessoa criativa, ela teve coragem de ter a ousadia de transcender um determinismo social, e vão ficar com inveja até de você. Outros vão falar: nossa, mas não acredito que fulano fez isso, ai credo. O Gaiarsa tem até uma frase que eu adoro, que ele fala sobre a fofoca. Ele fala que todos controlam a todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. Quantas vezes, gente, se você se pegar aí pensando, tenho certeza, quantas vezes a gente apontou o dedo pra alguém falando: ai, credo, fulano fez isso, nossa. Quantas vezes aquilo que a gente tá apontando o dedinho ali não é algo que a gente morre de vontade de fazer, mas não tem coragem, né? E a gente tá lá criticando, rechaçando, porque a gente aprendeu que tem que ridicularizar o que é estranho, que aquilo que é estranho não é digno do nosso amor, não é digno do nosso respeito. Então a gente esculacha, né? E aí vem as piadas sarcásticas, a ironia e tudo mais, justamente pra fazer com que as pessoas fiquem enquadradas dentro de um esquema. Então todo mundo que é criativo, que é inventivo, que se veste diferente, ou tem uma postura social diferente, que ama de um jeito que não tá enquadrado no social, porque amor enquadrado social não é amor, é poder. Então essa pessoa é ridicularizada pelos demais, porque os demais aprenderam que é assim que tem que fazer, que tem que ser uma coisa meio mecânica, uma produção em série de pessoas iguais, né? E aí, gente, isso me lembra muito um livro do Osho, que eu adoro esse livro aqui, Inocência, Conhecimento e Encantamento. Tem um trecho do livro que eu até vou ler pra vocês, que é muito legal, que ele fala assim: as pessoas muito instruídas não são amorosas, as pessoas cerebrais não são amorosas. Mesmo que elas amem, elas só acham que amam. Seu amor também vem de sua cabeça. E passando pela cabeça, o amor perde toda a sua beleza, ele se torna feio. As pessoas cerebrais são calculistas, a aritmética é sua direção. O amor salta em uma existência perigosamente viva, sem cálculos. A cabeça diz: pense antes de dar o salto, e o coração diz: salte antes de pensar. Seus caminhos são diametralmente opostos. Pra mim foi um tapa na cara. Acredito que pra alguns de vocês também, porque a gente vive numa sociedade ocidental, né, que valoriza muito o pensamento em detrimento do sentimento. Inclusive tem uma filósofa, Viviane Mosé, que eu adoro,
ela fala o seguinte, que a gente vive numa sociedade que tem um pensamento, uma cabeça obesa e um corpo raquítico. Eu adoro essa imagem, porque assim, a gente tem um cabeção, a gente tá sempre analisando, codificando, querendo criticar, querendo enquadrar as pessoas naquilo que a gente conhece como algo pré-estabelecido, né? E aí o sentimento, o corpo acaba ficando em segundo plano. E o corpo, viver as sensações, sentir o prazer, sentir aquilo que nos encanta, sentir o prazer corporal mesmo, é algo que faz com que a gente viva no presente. Quando a gente tá aqui no cabeção, com aquela cabeça enorme, pensando, codificando, criticando, o que a gente tá fazendo, gente? A gente não tá sentindo o corpo, a gente tá se identificando com a mente. Eu aprendi com o amado Osho, né, que quando a gente se identifica com a mente, a gente vira um escravo dela. E na verdade tem que ser ao contrário, a mente ela tem que ser usada a nosso favor. Então quem tem que estar no comando é a nossa consciência. E a mente, ela é usada, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho científico. Aí você usa a mente, você vai conversar, você usa a mente como um instrumento, mas você não se identifica com ela, você não acha que você é a mente. E algumas pessoas, principalmente muito intelectuais, elas acabam se identificando com a mente de uma tal forma que na hora de ir pro corpo, na hora de ir pro afeto, na hora de ter um orgasmo, na hora de ter prazer, de ter alegria, de se entregar para um amor que quebra paradigma, o cabeção fica: ai, mas a minha mãe não vai gostar do fulano. Ah, mas o segundo filósofo tal, esse amor não sei o que lá. Né? Segundo a teoria não sei o que, fulano não é bom pra mim, porque não sei o que, não sei o que lá. A pessoa fica querendo enquadrar uma coisa que ela tá sentindo, meu Deus do céu. Quantos encantamentos a gente desperdiça porque a gente quer intelectualizar. Quanta beleza a gente deixa de ver por causa desse maldito cabeção, que quer enquadrar tudo, que quer controlar, que quer dominar, que quer criticar a gente, porque quer colocar o amor, que é uma coisa tão encantadora, tão vulnerável, dentro de um paradigma social. E aí tem uma outra frase do Osho, claro, que eu adoro, que ele fala assim: sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo honroso, pelo socialmente aceitável. Opte por aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Essa frase, pra mim, esse pensamento foi extremamente libertador. Porque quantas vezes, gente, a gente, pela necessidade de ser amado e de ser aceito, a gente passa por cima do que faz a nossa alma vibrar, justamente para se enquadrar dentro de um paradigma social. Quantas pessoas eu conheço que se casaram e tiveram filho não tinham a menor vocação para ser mãe, não queriam ter filho, não queriam casar, estão lá presa naquele casamento, é um casamento horrível, o marido já não dá mais atenção, a pessoa tá lá estragada, infeliz, profundamente infeliz, já não tem mais sexo há anos, porque ela aprendeu que socialmente tinha que ser assim. Ela aprendeu, mas não era algo que realizava a alma dela, aquilo não tem nada a ver com ela. A pessoa tá lá acabada, com a alma massacrada, porque ela aprendeu isso socialmente e tá reproduzindo esse padrão. Eu não tô condenando, eu não tô julgando, porque eu mesma também já me submeti a inúmeros condicionamentos sociais que massacravam a minha alma. Claro, a gente faz isso e a gente vai ficando doente quando a gente faz isso, até a gente aprender que aquilo não é pra nós, né? Mas até lá tem um longo percurso, né, gente? Então, muitas vezes a gente faz escolhas que estão dentro de padrões, né? E aí é muito importante a gente ter como termômetro sempre o nosso coração, ele é sempre o nosso grande mestre. Então, começou a sair com alguém, começou a se encantar, bateu aquela química, aquela afinidade física e aquela afinidade também que pode ser intelectual, uma afinidade energética, abra seu coração para receber aquilo. Não fique intelectualizando, enquadrando, pensando se você vai casar com esse cara amanhã, se ele vai ser o homem da sua vida. Tem muita mulher que conhece um cara hoje e já conheceu o cara agora, amanhã já tá pensando, né, como fisgar o cara pra casar, pra enquadrar aquele relacionamento que é tão bonito, que é tão sensível dentro de um padrão social, gente. Só que aí isso me lembra uma frase do Arlie Cravo, que ele fala que quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Quando a gente tenta enquadrar algo tão sensível, uma florzinha tão delicada, tão poética como o amor, dentro de uma lógica social, a gente pega aquela florzinha e pisa em cima, a gente esmaga. Então, como não enquadrar?
Essa é uma longa história, vai merecer um outro vídeo, né? Mas tem um livro do Osho que eu gosto muito, que chama Amor, Liberdade e Solitude, uma nova visão sobre os relacionamentos. Eu até já falei sobre esse livro em outro vídeo, eu recomendo veementemente para quem tem a cabeça e o coração aberto, gente, que se você for ler esse livro cheio de preconceito, com uma postura totalmente crítica, você não vai estar aberta para receber o que ele tem de bom, porque é um livro que quebra paradigmas, né? Pelo menos pra mim, eu li esse livro quando eu tinha 18 anos, eu lembro que eu lia e eu chorava, assim, aquilo me tocava de uma tal forma que eu precisava extravasar, né? Então, gente, é interessante a gente avaliar o que é um paradigma social e o que realmente realiza a nossa alma. E sempre que a gente vai escolher por realizar a nossa alma, a gente vai pagar um preço. Então, se você namora um cara, se você se apaixonou por um cara que é estranho socialmente, sei lá, o cara tem tal profissão, sei lá, que não é o que você achou que era o ideal pra você, ou o cara tem, sei lá, que idade. Quantas vezes acontece isso, gente? Da gente se apaixonar e amar por uma pessoa que não faz parte daquele ideal do nosso cabeção, mas que é uma pessoa real, é uma pessoa que toca nosso coração, que toca nossa alma. A gente sente o encantamento. Se você observar uma criancinha, por exemplo, ela vê uma borboletinha, uma criancinha pequena normalmente, ela vê uma borboletinha, ou vê um gatinho, um cachorrinho, ai, ela fica toda encantada, né? Ela acha o máximo. Por quê, gente? A criança, ela ainda tem o contato com o encantamento, porque ela ainda não intelectualiza a realidade. Ela não fica querendo analisar e explicar tudo o tempo todo, ela simplesmente abre o coraçãozinho dela e sente. Ela olha e fala, olha uma borboletinha. Ela tá aberta pra isso, ela tá encantada com a vida. E a gente, quando a gente vai deixando o nosso cabeção crescer, vai estudando demais, lendo demais, vai ficando intelectual demais, né, vai racionalizando demais, a gente vai perdendo o encantamento, porque tudo acaba passando pelo crivo do mental. E a parte do encantamento, da beleza da vida, ela vai ficando sem graça, porque você olha uma coisa e você já quer analisar. Eu lembro que eu já fui em show, uma vez num show de música, e eu amei o show, achei incrível, eu saí de lá toda encantada, assim, e a pessoa que tava comigo, ele era músico, ele falou assim, não, mas fulano desafinou não sei onde, porque fulano não sabe cantar, porque não sei o que. Aí sabe quando eu tava tão encantada com a beleza que eu tinha visto ali, e a análise da pessoa que tava comigo foi uma análise técnica, uma análise racional, que não foi a mesma que a minha análise, aliás, eu nem fiz análise. Eu simplesmente abri meu coração e me deixei sentir, fiquei encantada. E a pessoa ficou analisando com o cabeção dela, porque era uma pessoa especialista naquele tema, e ficou analisando. E aí, sabe quando joga um balde de água fria, assim, no meu encantamento, que eu tava, assim, tão empolgada, tão, assim, encantada mesmo, né? Então é isso, gente. Quando você vai amar, procura se conectar com essa sensação de encantamento. Não fica analisando demais, não fica querendo enquadrar demais. Ah, mas o que vão falar? O cara é assim, o cara é assado, a menina é assim, a menina é assado. Deixa, sabe? Se você tá gostando, faz aquilo que faz com que a sua alma vibre. É isso que importa no fim das contas. Não é se essa relação vai ser aceita no social ou não, porque o social não tem nada pra te dar, ele só tem pra querer te cobrar, pra querer te enquadrar, pra querer te homogeneizar, pra te colocar dentro de um esquema, de um padrão, porque como eu falei no começo do vídeo, gente, pessoas criativas, pessoas que quebram paradigmas, que são rebeldes, rebelde no sentido que o Osho fala, por exemplo, é uma pessoa que ouve o coração e é capaz de quebrar os determinismos ao ouvir o coração. Essas pessoas sempre vão ser ridicularizadas, porque a maioria das pessoas, gente, tá anestesiada pelos padrões sociais, a maioria das pessoas vive como um zumbi. Então quem é diferente, quem chama atenção por ser mais criativo, não é aquela pessoa que chama atenção por fazer performance, por fazer um tipo, mas aquela pessoa que chama atenção porque faz o coração vibrar e porque coloca a sua alma no mundo. Essa pessoa, ela sempre vai ser vítima de chacota, de crítica, de desdém, mas no fundo, a essência da alma de quem tá assistindo aquela pessoa, ou de quem tá vendo aquela pessoa ter aquelas atitudes que quebram paradigmas, a pessoa tá falando, nossa, que energia boa essa pessoa tem, ela tem coragem de quebrar um paradigma. No fundo, isso pode inspirar também outras pessoas.
Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. É claro que essa é a minha visão. Com o meu atual grau de consciência, uma visão sujeita a erros. Eu não tenho nenhum compromisso em ser uma pessoa muito coerente com as minhas ideias o tempo todo, porque eu tô sempre respeitando aquilo que eu sinto em cada momento. Então, vocês podem perceber que em alguns vídeos eu posso ser um pouco contraditória, mas eu tenho essa intenção de respeitar o que eu tô sentindo agora. E espero que esse vídeo possa ter ajudado pelo menos algumas pessoas que querem fazer a alma vibrar, mas que ficam se reprimindo porque tem medo da rejeição. Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos.